Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse curso que eu chamo de Liderança Tour, que é focado em trazer a experiência de mais de 25 anos na área de liderança, com atendimento, vendas, comércios, que faz parte da minha história. Eu quero trazer aqui pílulas de reflexões, de pensamentos para desenvolver a sua liderança. Esse material, ele é válido tanto para pessoas que estão iniciando numa liderança, como pessoas que já estão se desenvolvendo em cargos e procurando crescer cada vez mais em qualquer empresa. Então, eu escolhi aqui para esse primeiro momento, nós falarmos do ponto de postura, autoridade e posicionamento, que é algo imprescindível para qualquer tipo de liderança. E para iniciar, eu quero trazer aqui uma frase que para mim é muito emblemática, que foi dita pelo imperador Júlio César, na Roma Antiga, onde ele falava: a mulher de César não precisa ser honesta, ela precisa parecer honesta. E o que que isso quer dizer? Que não adianta você ter somente as qualidades. Você também tem que ter a imagem e as atitudes que transmitem essas qualidades. Então não adianta você só ser, você precisa também parecer. Porque a reputação e a percepção pública, né, como as pessoas nos enxergam, elas são cruciais, são importantíssimas para gerar credibilidade, especialmente nas relações sociais e profissionais. Então, aqui, nós podemos lembrar de. Quero que você faça esse exercício de lembrar quantas pessoas você conhece que estão em cargos de liderança e não têm a mínima possibilidade de estar ali. É a mesma história do elefante que estava na árvore. Ninguém sabe como ele chegou lá, mas só sabe que está lá. Mas em momentos importantes, como uma reunião com o dono do negócio, uma reunião mais estratégica, a pessoa fala, ela argumenta e ela demonstra ser alguma coisa que no dia a dia ela não é. Não estou dizendo que a gente precisa fingir, né, ou precisa criar algo que nós não somos. Mas sim, vocês vão ver um ponto que eu vou colocar mais para frente, nós precisamos sim gerar um personagem. Mas eu vou deixar para a gente falar isso um pouco mais para frente. E aí, falando de autoridade, essa autoridade começa com a gente mesmo. Não tem como nós extrapolarmos, nós passarmos algo para alguém que é liderado por nós, sendo que nós não conseguimos liderar a nós mesmos. Então, é importante, né? Eu não falei no começo, é importante estar com papel e caneta. Eu vou dar um tempinho para você buscar, pode pausar o vídeo, mas para você anotar alguns pontos de reflexão. E aqui é um deles. Eu gostaria que você escrevesse o que você é e o que você acredita ser. Mas escreva isso sem pensar muito, porque aí o que está no seu inconsciente, no subconsciente, vai florar. E é importante a gente ter essa percepção, porque quando a gente olha para nós mesmos, na verdade é exatamente o que nós estamos transmitindo para as pessoas. Então, muitas vezes, ah, não, eu sou uma pessoa durona, eu sou uma pessoa que sei liderar, sou isso, aquilo. Mas será que é isso que você realmente está transmitindo para as pessoas? Porque, além de nós falarmos verbalmente, o nosso corpo também fala muitas vezes. Eu costumo dizer que o corpo ele não fala, ele grita. Então, muitas vezes, pode ser que você esteja tentando passar uma informação, mas a informação que você está transmitindo é totalmente diferente do que você imaginava. Então, é importante a gente fazer esse exercício. O que que eu sou e no que eu acredito. E para você poder analisar e ajustar com aquilo que você realmente gostaria de comunicar. E aí, é importante nós termos uma consciência de que nós precisamos sim vestir um personagem, principalmente no ambiente de trabalho. Não existe a possibilidade de nós separarmos a vida pessoal da vida profissional. Isso é uma mentira. Não tem como a gente chegar na porta do trabalho, tirar uma roupa que é a pessoal para vestir uma profissional. Nós somos um ser só. E para que a gente possa atuar nesse nível profissional de uma maneira mais sadia, muitas vezes nós temos que criar o personagem. Muitas vezes nós temos que separar a vida pessoal nossa, da profissional, perante o liderado. Ele não precisa saber o que está acontecendo na nossa casa.
Ele não precisa saber das vulnerabilidades que nós temos na nossa vida pessoal. Porque, infelizmente, o ser humano vai usar isso contra a gente no momento que ele precisar. Nós também não precisamos forçar a barra, ser extremista no sentido de, não, eu sou maravilhoso, sou forte, sou isso, sou aquilo. Não. Nós precisamos sim ser humanos, errar, acertar, mas muitas vezes nós precisamos criar um nosso ser que encaixe naquele meio. Então, vou dar um exemplo. Se eu costumo falar muito palavrão, se eu costumo usar um linguajar específico no meu dia a dia, no ambiente de trabalho não é o ideal eu utilizar essa mesma linguagem. Pelo contrário. Lembrando que a primeira impressão que as pessoas têm da gente são as que ficam. E nós temos de 3 a 7 segundos para gerar uma primeira impressão. Então, é com o olhar, é com essa linguagem não verbal que a gente acaba comunicando muito. E também no uso das palavras certas nos momentos certos. Outra questão que é muito importante é o poder do silêncio. Muitas vezes não falar fala muito mais do que proferir algumas palavras. Então, eu mesmo sofro de uma situação específica que, quando eu estou falando com uma pessoa, principalmente colaborador, eu sou uma pessoa que resolve problemas muito rápido e facilmente. Então, se a pessoa traz algo para mim, eu já quero resolver, já vem uma solução na minha cabeça. E inúmeras vezes eu tive problemas, pois eu cortava a pessoa. Ela estava me contando uma história, eu cortava a pessoa com uma solução. E um dos aprendizados muito importantes que eu tenho, né, diariamente é de que quando alguém vem trazer uma situação, ela começa contando uma história que não é verdadeira, para no final da história ela te contar exatamente o que está acontecendo. Então, se a gente consegue ficar em silêncio para ouvir a situação, a possibilidade de nós entendermos o real problema e conseguir solucionar ele é muito maior. Então, aqui vem outro ponto de reflexão, que é que tipo de personagem eu conseguiria vestir, mantendo minha autenticidade, mas também respeitando o ambiente onde eu estou inserido. Porque outra questão que eu sofri muito foi com essa questão de autenticidade. Eu já vivi um momento onde eu não estava preocupado com a opinião dos outros. Eu era daquela forma e as pessoas que se adaptassem à minha forma de ser. E isso me custou muito caro. Hoje eu continuo sendo muito autêntico. Eu continuo trabalhando sem me preocupar muito com a opinião alheia, principalmente quando eu sei que eu estou fazendo o meu melhor e estou certo naquilo que eu estou fazendo. E isso, querendo ou não, tem os seus problemas também. Mas eu prefiro tentar, né, errar com o foco de acertar do que fazer algo só para agradar os outros. E essa é uma outra questão que nós temos relacionado à liderança. Nós vamos errar muito, muito. Mas é melhor errar fazendo do que errar ou do que não fazer nada, né? Ou do que deixar passar uma situação específica. E aí é muito importante a gente pensar em estratégia. O silêncio ele é muito bom porque ele faz com que a gente pense e olhe para aquela situação de uma maneira diferente. E aí vem a questão do posicionamento. Então, saber qual é o momento certo de eu me posicionar, qual é o momento certo de eu impor o meu poder, né, de me impor, de mostrar que eu sou aquele líder, sou aquele gerente, e o que importa é a minha opinião, porque eu estou ali, porque me colocaram para resolver problemas. Eu sou muito favorável à democracia, mas eu brinco que às vezes eu sou favorável à democracia onde a minha determinação é imposta e é obedecida, porque não é à toa que nós estamos numa posição de liderança. É porque alguém acima da gente olhou para a gente e viu que nós temos essa capacidade. Nenhum de nós está tapando o buraco. Porque quando uma pessoa é colocada numa situação de liderança e ela não tem essa capacidade, não demora uma semana ou duas para ela mostrar que ela não está no lugar certo. E se você está nessa posição de liderança, é porque há algum tempo você já vem sendo observado, observada, e você tem sim essas características. E como em todo processo, a gente só precisa ser lapidado. E o ideal, o interessante de tudo isso é que nós podemos sim ter referências.
Eu costumo dizer que ter um mentor é imprescindível. Ter alguém que te dê uma palavra, te dê uma opinião, mas sem pensar no seu bem-estar, em só te proteger e só passar a mão na sua cabeça, é muito importante. Alguém que venha com uma segunda opinião e muitas vezes o seu diretor ou dono do negócio pode ser esse mentor, principalmente profissional, mas dentro da própria instituição, da própria empresa, existem outras pessoas que podem te ajudar e é muito importante você ter alguém fora. Porque essa pessoa que está fora da empresa, ela não vai ter o mesmo olhar, ela não vai estar sendo consumida com os problemas que você encontra, com os vícios que todas as empresas têm. Eu costumo pensar que o dia a dia do líder é evitar esses vícios, não se contaminar com esses problemas que a gente tem no dia a dia. Então, é muito importante a gente saber a hora de a gente se posicionar e não ter medo de mostrar quem manda. As coisas são. Eu já tive situações onde eu tive que falar: essa situação vai ser assim porque quem manda aqui sou eu e eu quero dessa maneira. A pessoa pode aceitar, que é o que a gente normalmente quer, ou ela pode procurar um outro lugar para trabalhar. Ninguém foi condenado a trabalhar num lugar específico. Lógico que tem que existir espaço para uma conversa, espaço para as pessoas também darem suas opiniões, mas algo que eu posso afirmar com 100% de certeza, principalmente nesse mundo. Nós estamos em janeiro de 2026, quando eu estou gravando esse conteúdo. Nunca se precisou tanto de direção. Eu estou em várias empresas e eu estou vendo como o dono não consegue dar um direcionamento nos próprios times. Ele não consegue ser assertivo. Olha, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. E aí, qual que é a problemática disso? Que quando isso cai na mão de um gerente, de um líder, você faz aquilo que está no seu alcance. Você não está enxergando o negócio lá de cima. Você não está vendo todas as variáveis. Então, você faz do limão a limonada. E está tudo bem. Em outro trabalho que eu estava, eu tinha um acordo com o dono, onde ele dizia: olha, eu vou fazer do meu jeito. E aí, quando você achar que estou fazendo errado, você me para. Graças a Deus, me pararam muito pouco. Mas eu sei que eu acabei fazendo um trabalho que talvez não era aquilo que desejava. Mas eu sei que eu fiz o meu melhor e deixei minha marca. O meu legado está lá. E para mim também, eu não faço pelo outro, eu faço por mim. Passei por onde eu passei, deixei a minha marca, o meu legado e absorvi aquilo que eu precisava. E aí encerra seu ciclo, vou para o próximo lugar para fazer o meu melhor e para entregar tudo que eu tenho. É assim que funciona, pelo menos na minha cabeça. E aí, o que que a gente precisa também ter um olhar especial? Quando a gente é promovido, todo mundo fica de olho na gente. E as primeiras ações, as primeiras palavras, as primeiras atitudes que nós temos vão ditar o nosso futuro. Por isso que é importante a gente se respeitar nesse momento. De novo, eu acho muito importante ter um acordo entre as partes que é dessas expectativas. Então, assim, se existe uma insegurança sua como líder de como tomar ações, de ficar preocupado se está acertando, se está errando, já procure a pessoa que é seu líder imediato, seja um gerente acima ou um dono da empresa, e já estabeleça ali as regras. Olha, eu faço assim, assim, assado, ou eu vou fazer da minha maneira e quando não estiver de acordo, você me orienta. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o dono de negócio, ele não tem tempo perdendo. E muitas vezes ele não vai estar 100% acessível no dia a dia para te direcionar. Por isso que é importante você absorver, entender que você está sim nessa posição, porque é de direito, porque você tem sim as capacidades. Ah, mas eu não me sinto 100% seguro, não tem problema. Vai procurar ajuda, vai estudar, mas entenda que você no dia a dia, você tem sim todas as qualidades que são necessárias. Então aqui eu quero trazer uma reflexão relacionada a esse primeiro momento. Vai existir a primeira reunião de gerentes de líderes. Seja você. Atue no momento que você fale na hora que você tem que falar, participe da forma que você tem que participar, não vá focado em agradar ninguém. Seja você. As pessoas têm duas opções. Elas podem te aceitar ou não.
mas isso é problema delas. Se você está naquela posição, é porque você tem sim a capacidade. A gente tem essa mania de querer agradar as pessoas, e é aí que a gente se afunda, é aí que a gente tem problemas. Lógico que aqui eu não estou falando para quebrar regras ou para passar por cima de de ninguém, mas a gente precisa sim deixar a nossa marca pessoal. Então, se você é uma pessoa mais autêntica, não deixe de ser autêntica, porque o que vai acontecer e aconteceu comigo é que a gente ouve de várias pessoas, principalmente aquelas pessoas que tentam tirar proveito da gente, que a gente mudou com a liderança, que, mas você não era assim, nossa, você era uma pessoa melhor. Mas, de novo, eu, pelo menos, não me importo muito com a opinião dos outros. Porque se a gente for se importar com a opinião dos outros, nós estamos tentando agradar o outro e a gente esquece da gente mesmo. Eu já passei por diversas situações, principalmente no início de liderança, onde eu queria agradar todo mundo e aí eu ficava maluco. E aí que eu percebi que eu não agradava ninguém e não conseguia desempenhar meu trabalho. Porque só para a gente lembrar, se você está numa posição de liderança, de gerência, é porque você precisa entregar resultado. Não é porque você é bonitinho. Não é porque seus olhos são azuis ou seu cabelo é mais bonito do que do outro. É porque você está ali para dar resultado e para fazer o negócio andar. Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho interessante, principalmente porque quando a gente lidera, só tem uma coisa que a gente faz 24 horas por dia, que é resolver problema. E quando um colaborador, um subordinado vem trazer uma situação, essa situação sempre vem contaminada. Porque existem três verdades na vida. A minha verdade, a sua verdade, a verdade verdadeira. Principalmente em processo de vendas, né? Quando uma pessoa vem com uma objeção, ou seja, quando ela fala que ela não pode comprar porque ela está sem dinheiro, sem tempo, normalmente ela demora três desculpas para poder falar a desculpa verdadeira. E a mesma coisa acontece com o problema. E aí vem de novo essa prática de ouvir. Que quando a gente deixa a pessoa falar, ela vai em algum momento se entregar. Ela vai em algum momento, vai vir com uma historinha bonita, vai tentar justificar a historinha bonita, e se você continuar ouvindo sem reagir muito, ela vai acabar entregando a verdade. E outra coisa que é óbvio, né? Mas assim, quando alguém vem falar de um terceiro, a primeira coisa que eu sempre falava, então, peraí, vamos chamar o terceiro para a gente conversar, porque não é justo você falar da pessoa e a pessoa não poder se defender. Mas eu deixava muito claro, eu não quero confronto, eu não quero ficar fazendo aqui uma reunião de quinta série, de escolinha. Então, assim, a gente pode olhar os fatos, pode olhar os comportamentos, a questão, ou a gente pode ficar aqui perdendo tempo, né, brincando de escolinha. Eu não perco meu tempo brincando disso. Então, assim, o que exatamente está acontecendo? O que que você quer? O que que você espera de mim? Outra coisa também muito importante, muito interessante, é quando você responde a pessoa que traz um problema, falando para ela se colocar no seu lugar. Assim, tá, então fala para mim, como que você resolveria se estivesse no meu lugar? Olha, eu vou falar para vocês que 99% das vezes a pessoa não tem uma resposta, porque ela só está querendo jogar o lixo, mandar o lixo para frente. Ela não quer resolver. Ela só quer tá querendo perpetuar um problema ou chamar atenção. Então, são técnicas que, pelo menos comigo, funcionam muito bem. E aí, é importante também a gente entender que nas tomadas de decisões de um líder, como eu falei para vocês anteriormente, nós vamos errar muito mais do que acertar. Mas o erro é ele que faz a gente aprender, não só a gente, mas as pessoas que estão ali convivendo com a gente, principalmente no ambiente de negócio. E quando existe uma intenção positiva, todo erro vale. E aí nós temos uma questão de, por exemplo, conflito, de problema, onde sempre vai ter uma parte que vai se sentir injustiçada. Mas eu aprendi ao longo desse tempo que o nosso foco tem que estar no time, nas pessoas que valem a pena. Deixa eu explicar esse conceito, porque nessa última oportunidade que eu tive, nos três últimos anos, eu aprendi que a gente gasta muito tempo com pessoas que não valem a pena. A gente chama aquele pessoal problema para conversar, a gente tenta resolver a vida dela, a gente descobre que ela tem um problema pessoal, a gente dá energia nisso, mas e aquela pessoa que está
todo dia fazendo o trabalho dela. Mas e aquela pessoa que está fazendo aquilo que a gente gostaria que todo mundo estivesse fazendo e a gente não dá atenção para ela? Eu admito que muitas vezes eu não dei atenção para isso. E ao longo dessa caminhada, perdi muita gente boa. Então, o que que eu quero dizer com isso? A gente acaba transmitindo para o time que vale a pena errar, vale a pena fazer coisa errada, vale a pena chamar atenção, porque a gente não dá atenção para aquelas pessoas que estão lá no dia a dia mantendo o negócio funcionando, não trazem problema nenhum. Quando você fala se está tudo bem, está tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo? A gente parou 5 minutos, 10 minutos para uma conversa, para entender o que que a pessoa está esperando, o que que ela, se ela está gostando, se não está. Porque a gente também não provoca essas situações. Eu mesmo, quantas vezes eu cheguei no trabalho. Sabe quando você chega, você vê que uma pessoa não tá legal? No bom dia dela, ou na falta de bom dia, você vê que a pessoa não tá legal. E como a gente já chega com um monte de problema, com um monte de dor de cabeça, o que que eu fazia? Ah, não vou gastar tempo com isso, deixar passar. E aí isso é que nem uma doença. Isso vai crescendo, não só na pessoa, mas no time. E aí, a hora que você vai tratar, isso já está do tamanho de um avião, de um elefante, de um boi. E aí o trabalho é muito maior, muito pior. Então, aqui eu quero trazer o poder da intuição. A minha intuição nunca esteve tão aguçada como ela está hoje. E posso falar para vocês que toda vez que eu segui minha intuição foi a melhor coisa que eu fiz. Se eu achava que aquela pessoa não valia, não ia dar certo, a minha intuição sempre me disse que realmente não valia, não ia dar certo. Não estou dizendo que a gente tem que sair dispensando as pessoas, mas isso com problema. Da mesma forma que quando eu comecei a trazer para o consciente essa situação, eu chegava num local e via que não estava legal, eu já ia lá para resolver, já tirava isso da frente. Porque às vezes é uma palavra, gente. Uma palavra que muda o dia da pessoa, que muda aquele ambiente onde a gente vive. E a gente tem que entender que hoje o trabalho, a escola, eles estão fazendo a função dos pais ausentes dessa geração. Nós não temos obrigação nenhuma de ser pai de ninguém. Eu sou pai de dois. E eu sei o quanto está o trabalho. Mas eu posso dizer para vocês que a minha paternidade está me ensinando a lidar melhor com as pessoas. Porque, literalmente, eu tenho tido que falar com colaboradores como se eu estivesse falando com uma criança de 5 anos que meu filho tem hoje. Então, a gente precisa entender que sim, a gente tem essa responsabilidade. Sim, muitas vezes nós temos que ultrapassar o profissional pelo bem do time. Isso que é importante a gente entender. Estou diante de um problema, de uma situação. Pare e pense. O que que isso vai refletir no time? O que a minha decisão nesse momento vai refletir no time? Principalmente quando essa decisão for negativa. As pessoas que estão comigo, elas vão entender ou não? Porque é importante, às vezes, a gente tomar uma decisão que não é tão favorável para a pessoa ou para o time e chamar aquelas pessoas que estão com a gente, explicar, olha, tomei essa decisão por isso, por isso, por isso. Uma outra coisa que eu também não gosto e não sou favorável é ficar dando muita justificativa. Porque quando a gente dá justificativa para os colaboradores, os subordinados, a gente acaba trazendo uma situação onde a pessoa dá a opinião dela. E ela não está olhando o que a gente está olhando. Ela não tem a visão sistêmica. Ela não se importa do jeito que a gente se importa. Então, como é que uma pessoa vai poder dar uma opinião? Tem uma frase que se fala muito que assim, por exemplo, eu estou abrindo um negócio. E aí eu vou buscar a opinião de uma pessoa que nunca teve um negócio, nunca prosperou na vida. Quem é essa pessoa para poder dar uma opinião? Isso também se reflete no dia a dia do trabalho. Então, assim, busque, se você quiser opiniões, opinião, não validação. Tome cuidado com isso, porque eu também já caí nessa armadilha. Quando eu tenho uma opinião, eu quero ouvir de alguém falar assim: ah, você está certo. Não, você não vai encontrar isso. Então, assim, uma coisa é opinião, outra coisa é validação. Se você acha sensato ouvir alguém, ouça, mas tome cuidado, porque a pessoa não está inserida no problema que você está, então só tenha um pouco de cuidado e filtre as informações que chegarem para você. E aí, né, só reforçando, então, quando a gente tem um time, a gente tomar cuidado porque nenhuma pessoa vale um time inteiro. Pessoas vão vir, vão sair, vão entrar, às vezes retornar. Então é importante que a gente tenha um certo desapego com isso.
O seu compromisso de líder é com o time, é com o negócio. E isso, às vezes, vai trazer algumas inimizades. Pessoas que eram grudadas com você vão deixar de estar com você porque você tem que virar essa chave. Eu tive uma situação interessante há muito tempo atrás, uns 15 anos, quando eu fui líder de uma empresa muito grande. E o dono, ele tinha um perfil muito difícil, né? Mas ele virou para mim e falou assim: olha, a primeira coisa que eu vou falar para você de pedir é pare de sair com os colaboradores. Pare de ir em happy hour, pare disso, pare daquilo, porque você vai criar inimizade com eles. E as pessoas não vão saber lidar com isso. E naquele momento eu achei um baita absurdo, assim, nada a ver. Como assim? Como que eu não vou me relacionar com as pessoas e elas estão trabalhando comigo? Isso não faz sentido nenhum, né? Mas em determinadas situações faz muito sentido. A gente tem que tomar muito cuidado. Ah, inventar. Na verdade, hoje eu nem sou convidado para esse tipo de situações, mas, pô, se você foi convidado, tenta entender até que ponto é positivo ou negativo, né? Você estar presente. Porque as pessoas também mudam quando a gente está presente, principalmente quando a gente é líder ou gerente. E uma coisa que é importante nesse posicionamento é que é válido as pessoas temerem a gente. O medo, ele é bom. E o afastamento também é positivo, porque gera um respeito. Não estou dizendo para ser carrasco, não estou dizendo para impor nada. Mas é importante ter um afastamento sadio, porque, infelizmente, as pessoas usam aquilo que é favorável para elas contra você. Então, eu sei que isso é um pouco estratégico, mas também foi no dia a dia que eu fui aprendendo a me proteger em relação a isso. E, assim, uma outra coisa que é importante, né, relacionada à liderança. A gente não pode errar perante os olhos dos outros, por mais que a gente erre. Mas quando a gente não souber algo, não tiver uma resposta imediata para aquela situação, não demonstre dúvida. Você pode até pensar assim, ou falar para a pessoa, olha, eu vou confirmar essa informação e eu te retorno. Mas não falar assim, olha, não tenho a mínima ideia, não sei, porque traz uma insegurança para o time. A gente não vai saber tudo sempre, mas é importante que a gente demonstre algumas vulnerabilidades. Então, tomar muito cuidado, né? Porque senão a pessoa vai olhar e falar assim: nossa, o meu líder não sabe. A pessoa que deveria saber, que é uma referência para mim, não tem a mínima ideia. Então, isso eu já estou falando de posicionamento. Por mais que dentro de você esteja sendo consumido de dúvida, dá uma segurada, tome cuidado para você não transparecer isso para a pessoa. E diante de um superior, quando você tiver uma questão, um problema, toma muito cuidado ao defender uma pessoa X, uma pessoa Y. Porque normalmente essas pessoas são as que vão nos decepcionar. Se elas geraram um problema, muitas vezes o problema é uma forma de querer chamar nossa atenção, ou chamar a atenção de uma outra pessoa, ou é uma frustração que ela traz de casa e ela acaba colocando no trabalho. E aí é muito importante a gente tomar cuidado, porque vamos dizer que é uma pessoa que está muito tempo com a gente e gerou alguns tipos de problemas pontuais, mas agora está numa situação específica da vida e está gerando problema. Não compre a briga de ninguém. As pessoas, elas sempre vão ter o interesse próprio delas e elas vão colocar isso acima de tudo. Uma vez eu ouvi que a relacionamento é interesse. Isso meio que não soou legal para mim. Eu falei, como assim, né? Relacionamento é interesse. Por exemplo, pô, relacionamento homem-mulher, de cônjuge, né, de casamento. Mas se a gente for parar a pensar, é de interesse. Porque a partir do momento que acaba a utilidade de um lado ou do outro, o relacionamento se estremece. E isso também acaba acontecendo no trabalho. Então, se eu não sou útil como líder para o negócio, se o colaborador não é útil como colaborador para o negócio, não está fazendo o melhor dele, porque fazer só o mínimo também não adianta. Mas não estiver fazendo o melhor dele, a gente acaba tendo problema. E eu já participei de várias situações, eu também já comprei briga, pessoas que não valiam a pena, e eram aquelas pessoas que nos decepcionavam no final das contas. Então, muito cuidado nessa situação.
E não vale, né? Não custa a gente lembrar que, no final das contas, é o resultado que importa. É o resultado financeiro, é o resultado numérico, mas também é o resultado de paz. O que você quer dizer com isso, Carlos, de paz? A grande verdade é que você é líder, você é gerente, para deixar o dono em paz. O dono coloca pessoas para liderar as situações para que ele tenha paz, para que chegue nele só problemas extremos ou orientações, necessidade de uma orientação que você precisa, mas para que ele possa fazer o trabalho dele. Então, quando o pessoal, né, me questionava, mas você trabalha em tal lugar, tal, e como é que é? Eu falo assim, não, eu sou pago para que o dono durma em paz, para que ele tenha tranquilidade, para que ele possa sair no final de semana e não ter que se preocupar com a unidade de negócio que eu estou tocando. E essa é uma grande verdade. É importante a gente internalizar isso para que a gente tenha sentido no que a gente faz. E para a gente sempre se questionar. Eu estou conseguindo desenvolver meu trabalho, que é trazer paz para os donos, tranquilidade, né, segurança e resultado financeiro, numérico, porque no final das contas é para isso que a gente está. Então, não se esqueça disso. E o resultado, por que que ele importa? Porque as pessoas elas ficam perto de pessoas de sucesso, de resultado. Eu não sei se aconteceu já com vocês, mas a gente acaba se afastando de pessoas que não têm. Se a gente quer crescer, se a gente quer ter resultado, a gente naturalmente se afasta de pessoas que não têm resultado. E o resultado também é nosso melhor argumento para uma promoção, para receber mais. Óbvio, ninguém quer ficar estacionado numa situação específica, mas o resultado ele é importante também para que a gente, além de, né, deixar ali o nosso legado, também ter uma forma de crescer. Mas é importante também a gente lembrar que na maioria das vezes não é só o dinheiro. E o dinheiro é importante. Não adianta a gente se desgastar, a gente entregar a nossa vida, as 8 melhores, 8, 12, 16 horas melhores da nossa vida, se a gente não conseguir materializar o resultado disso. Então, o dinheiro ele é importante sim para que a gente consiga materializar. Porque senão você se doa, se doa, se doa, cria uma expectativa de que algum dia alguém vai olhar, algum dia isso. Não, algum dia ninguém vai fazer nada. Porque se coloque no lugar do dono. Se você não gerar uma demanda, não é nem reclamar, tá? Mas se você não gerar uma demanda de, olha, eu tô precisando ganhar mais, né? Tem uma situação específica aqui na minha vida, tá acontecendo isso, isso, isso. O dono não vai te oferecer promoção. Ele não vai. Porque quando uma pessoa não gera uma demanda, é porque tá tudo bem. Por que que eu vou sair promovendo gente? Se eu sou dono do negócio, sair promovendo a pessoa, se ela não reclama, ela não fala nada, não me traz uma demanda, né? Quando eu falo reclamar aqui, gente, leva para o lado positivo de gerar uma demanda. Então, eu já vi. Aconteceu já comigo, tá? Algumas vezes. De eu brigar por promoções, mas no final das contas eu não era promovido. Eu não era reconhecido de forma material pelo trabalho que eu estava desenvolvendo. Como líder, como gerente, não tem nada mais prazeroso para mim que ver as pessoas crescerem. E nas últimas experiências de trabalho que eu tive muito sucesso em trazer essa situação onde eu pude promover pessoas, pude ver pessoas sendo promovidas. Isso para mim foi muito importante. Então, eu acho isso muito prescindível. Outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês é a questão de conversas difíceis ou conversas estratégicas. É muito importante que a gente nunca converse sozinho no ambiente de trabalho. Sempre tem uma testemunha, alguém de confiança, junto, principalmente quando for uma conversa difícil com algum colaborador. É importantíssimo, principalmente hoje com redes sociais, ou ficar atento se a pessoa também tem alguma possibilidade de gravar você, né, durante essa conversa. Dependendo da conversa, eu mesmo já gravei para ter algo de comprovação que me ajudasse nesse processo, mas tomem cuidado e sejam estratégicos nessa situação. Cuidado com conversinha de corredor, muito cuidado.
Esse é um ponto que eu quero também trazer para vocês, até para a gente finalizar esse bate-papo aqui inicial desse primeiro módulo. Muitas vezes eu fui parado num corredor, uma situação específica, e pego de sopetão, no susto, para tomar uma decisão, e já fiz a besteira de decidir, e decidi de forma errada, a favor da pessoa que estava ali com aquela demanda. Seja uma coisa simples, pode isso, pode aquilo, e você, naquele momento, nem dá tempo de você pensar ou lembrar que o que a pessoa está pedindo quebra uma regra, que pode gerar um problema maior lá na frente. Ou a pessoa está tentar tirar um proveito que quando você virar as costas, sair do local, ela fala, viu? Ele faz aquilo que eu quero. Faz aquilo que toda vez que eu preciso de alguma coisa, ele faz, entendeu? Então, assim, qual é a minha orientação? A gente ficar atento para isso e falar assim, olha, pera porque só, é, eu não vou decidir agora, não. A gente pode combinar de conversar com calma, tal, isso, tal. Ou, muitas vezes, o que eu fazia, olha, fala com o seu líder. Vai lá conversar com o seu líder. Porque o líder está ali para resolver isso. E aí, de imediato, eu já preparava o líder. Ó, a pessoa está vindo com essa demanda assim assado, toma cuidado, fique esperto que provavelmente tem alguma coisa aí. Então, fiquem muito espertos com essas conversinhas de corredor, ser abordado do nada. É, Tomem esse cuidado, sejam estratégicos em marcar uma conversa. Tem um livro muito interessante que chama Arte da Guerra, de Sun Tzu, que eu gosto muito por causa da estratégia, mas ele falava assim, uma guerra, ela é vencida por quem escolhe o terreno. Porque se você está acostumado com o terreno onde você está, a pessoa que vai ser surpreendida e não você. E é por que eu estou falando isso? Marque uma conversa onde você está confortável. Marque alguma conversa onde você vai tocar essa conversa e não a pessoa. Surpreenda você e não seja surpreendido. Então, use essas técnicas, né, para que você possa, de novo, não se colocar em situações onde você pode ser pego de calça curta. Então, lembrando que quando a gente recebe uma demanda, sempre há um interesse secundário na situação. Por mais legalzinha que seja a pessoa, por mais parceira que seja a pessoa, e aí a gente precisa ter essa inteligência para poder enxergar isso. E aqui eu termino esse módulo, onde a gente falou sobre postura, autoridade, posicionamento. Eu tenho certeza que vai te ajudar. E eu quero que você já faça essa lição de casa, esses pontos que a gente colocou, faça uma reflexão. E se você quiser trazer alguma dúvida, alguma situação específica, você pode entrar em contato para a gente poder te ajudar. E fica aqui então para um próximo módulo. Nós vamos falar também de um assunto que eu gosto muito, que é estratégia em absolutamente tudo e resiliência. A gente se fala.